Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Lembrando que você pode participar com a gente pelo WhatsApp por escrito, dando a sua opinião nos temas de hoje, o JR vai dizer pra gente já e mandando pra gente o seu áudio, mas contando sobre a bênção do debate na sua vida. Então, por áudio até o meio-dia, contando a bênção do debate, por escrito, dando opinião pra gente. Maravilha, muito obrigado, querida Marcela Bastos, pela participação. Alô, Juliano Medeiros, nosso jornalista, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, eu falo ao vivo do bairro da Tijuca, em frente ao 6º Batalhão de Polícia Militar, e acompanho daqui todo dia de manifestações em todo o estado do Rio de Janeiro, com familiares dos policiais militares que tentam barrar a saída dos PMs, dos batalhões para as ruas, no movimento que a gente sabe começou no Espírito Santo e a partir de hoje chega ao Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto trazendo as informações. Por aqui, a informação que a gente tem é de que nenhum PM que chega para trabalhar sai para as ruas para fazer o patrulhamento. Vamos ouvir daqui a pouquinho o nosso querido Juliano voltando com mais informações aqui no nosso Debate 93 ao vivo. Ao vivo, minha gente, falando da porta de um dos nossos batalhões, onde você está acompanhando, está observando, está analisando. Qual a sua opinião sobre esse assunto, hein, ouvinte? Me conta aqui. Você está favorável, você está contrário, você acha que é uma boa ideia, você acha que é a única alternativa? Se não for assim, não tem jeito. A participação das mulheres, veja, vou chamar de revolução, evidentemente que não, mas é uma ação protagonizada pelas mulheres, tanto no Espírito Santo quanto aqui no Rio. E aí, meu querido, efeito cascata. Vai de um lugar pro outro, de um lugar pro outro, as coisas se multiplicam. Vamos ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores também sobre esse assunto hoje aqui no nosso Debate 93 de hoje. Olha, vamos tentar tratar dos outros assuntos aqui. Um deles, por exemplo, anunciei ontem já não deu tempo aqui, ó. Menino considerado exemplar, 17 anos, estagiário da Câmara de São Paulo. Todo mundo dizia que o menino era top, que o menino é bom, que o menino é isso, é aquilo. De repente, uma investigação policial surpreendeu a todo mundo porque apontou tal menino como responsável pelo furto de 3 carros. 3 carros dos gabinetes. Em depoimento, ele disse aos investigadores que em troca do furto dos veículos, que cada um vale 40 mil, ele recebeu R$600 e um iPhone. Olha como é que é? Delegado que comanda o caso disse: é um jovem que parecia ter um futuro pela frente, mas preferiu jogar tudo fora. Você foi surpreendido com a má atitude de alguém que considerava ser exemplar? Você já foi surpreendido com uma postura de uma pessoa? Você disse: meu Deus do céu, dessa pessoa eu não esperava. Eu esperava isso de todo mundo, mas dessa pessoa eu não esperava isso. Essa história nos leva a pensar sobre escolhas e suas consequências quando vai tomar uma decisão. Você costuma pensar nas consequências que virão ou você faz o que dá na cabeça? Depois leva na cabeça, né? Como ouvir a voz de Deus? Quero ouvir sua opinião e participação no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. O camarada que roubou, tem um camarada, tem de tudo nessa vida, né? Essa vida tem de tudo. O camarada roubou 7 bilhões. Anota aí, irmão. Como é que escreve, pastor Carlos? Ajuda aí. Como é que escreve 7 bilhões? Quantos zeros tem? 7 bilhões. Vamos achar quantos zeros tem. 7 bilhões de dólares em transferências fraudulentas. O camarada criou um esquema, entendeu? E aí ele foi desviando 7 bilhões. Aí a frase de que a parte boa, né? A parte interessante para nós é que é exatamente essa frase. Você sabe qual foi a frase dele? Jesus quer que eu fique rico.
Então, segundo ele, quantos zeros tem, pastor? Fala no microfone aí. 9 zeros. 9 mais zeros. Os 2. Olha aí, 9 zeros. Ele Muito disse aqui, ó, Jesus quer que eu fique rico. Aliás, quer que todos fiquem ricos, mas com ele só ficando com dinheiro, só ele ficou rico, né? Obter a riqueza de Jesus criou para ele e que pertencia a ele, essa era a tática criminosa desse camarada aqui. Daqui a pouquinho a gente conta pra você essa história aqui no nosso debate 93 de hoje. Quero ter também a sua participação. Tem gente que faz tudo por dinheiro, pelo amor de Deus, hein? Meu ministério está em risco por causa de ciúme, conta aqui uma pessoa, querido ouvinte nos acompanhando. Parece que quanto mais Deus me usa, mais as perseguições se levantam. O que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes, hein? Essa é uma forma de Deus me provar ou é uma falha do homem? Quando o ciumento é o nosso líder, devemos conversar abertamente ou orar à distância? E como blindar o nosso coração para não sentir ciúme do ministério alheio? Sua opinião, participação, sempre essa interatividade sensacional através das nossas redes sociais, através do telefone, através do nosso e-mail. Fique à vontade, você está aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, vamos começar ouvindo a opinião do bispo Jorge Lima, da comunidade evangélica Adorai, no Vilar Carioca. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate de hoje. Quando a pessoa fala sobre ministério, perseguição e ciúme, a impressão que dá é que essas coisas sempre andam juntinhas, né? Tem ministério, vai ter perseguição. Tem ministério, vai ter ciúme, mas isso ainda nos surpreende. Qual a sua opinião sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia, queridos amigos, companheiros da mesa, nossa moça da mesa, bom dia a você, ouvinte, que nos prestigia. De fato, por mais que sejamos orientados durante a nossa capacitação e preparação ministerial para as adversidades, parece que sempre nos surpreende, alguns se sentem mais surpreendidos do que os outros. O quadro que me parece aqui nesse e-mail é de alguém que sofre algum tipo de circunstância dentro do próprio ministério. Pelo menos é a minha percepção inicial. O que me chama a atenção, JR, dentro disso, é quando ele destaca logo no início, né? O meu ministério está em risco por causa de ciúme. Bem, um caso como esse, para mim é um caso comum de alguém que tem uma dificuldade em perceber o seu chamado, está convicto disso. Quando alguém está convicto do seu chamado e ele sabe que ele não está ali como um aventureiro, mas Deus o colocou, em hipótese alguma, ele vai se colocar de maneira milindrada, constrangida diante de qualquer circunstância. Seja ciúme ou inveja, que algumas pessoas confundem um pouco que seja uma coisa ou outra. Aqui é um caso de ciúme, pelo que eu percebo, porque é algo que ele exerce dentro de um ministério, e alguns irmãos e até a sua liderança se sente um pouco que ameaçado por ele. Mas é um caso comum que acontece em alguns lugares e precisamos olhar para isso no sentido da perspectiva do chamado. Quando se tem a convicção do chamado, certamente ele vai ter força para continuar. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, queridos, bom dia, meu amado JR, aos amados da mesa, você ouvinte, a todos os queridos que nos dão essa audiência tremenda e maravilhosa. É um assunto que realmente está presente na vida de todo ser humano. Paulo trata o ciúme como uma enfermidade da alma, como uma obra da carne, algo que nos deforma, mas que está acompanhando a vida do ser humano. Todos nós somos tentados todos os dias a termos ciúmes de alguma coisa. E o que nos parece aqui é que o nosso amado que está começando ou vendo seu ministério despontar, ele se sente prejudicado porque alguém que está em algum lugar tem ciúmes dele. A impressão que se tem quando a gente fala de ciúme, na definição, é o medo de perder alguma coisa. Então, sempre que alguém se sente ameaçado, o ciúme vai tentá-lo a tomar atitudes para tolir aquela pessoa que está iniciando. Isso é uma coisa que acontece e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. O alvo ou a vítima do ciúme, ele tem que aprender a lidar com isso. Todo mundo que começa a despontar, todo mundo que começa a crescer, obviamente vai ocupar um espaço. Esse espaço
pode estar sendo protegido por alguém. Alguém pode estar com medo de você, meu amado, tomar o lugar dele. E o ciúme aí vai causar problemas e a gente tem que estar preparados para isso. Pastor Jorge Trindade, pastor auxiliar da PIB de Irajá, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. A opinião do senhor sobre esse assunto. Pastor, ministério, tem ciúme, tem perseguição e até tem uma pergunta curiosa, né? Porque a pessoa diz que quando o ciumento é o nosso líder, que é o caso da nossa ouvinte aqui, devemos conversar abertamente ou orar à distância? O que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores, a moça da mesa, como foi colocada. Um bom dia à minha primeira Igreja Batista de Irajá, a todos os nossos ouvintes. Eu estou surpreso com essa questão de ela colocar primeiramente que é o ministério dela. Eu entendo que o meu ministério não está em risco, porque ele não me pertence. Ele pertence a Deus, é Ele quem me deu, é Ele quem me tira. E essa questão é antiga. Satanás teve ciúme e tem ciúmes de Deus. Adão e Eva seguiram esse mesmo caminho de ciúme, que tem um sinônimo aí de inveja, de receio. E Saul e Davi, a mesma questão, um ciúme exagerado de Saul em relação a Davi. Então eu acho que quando é um líder, ele como líder já tem que saber se ele tem uma liderança acima dele, que ele precisa respeitar essa liderança, porque a palavra de Deus nos recomenda a obedecer à autoridade. Então, se eu tenho que obedecer à autoridade, acima do meu ministério está alguém que Deus escolheu para me dar um ministério, um serviço, uma obra dentro da igreja, com certeza eu preciso estar submisso a esse pastor. O que fazer, perguntou você, JR. Eu acho que nós temos aqui orar e sugerir a intervenção desse líder que está acima de nós, para que ele possa se sentir mais seguro e possa participar desses resultados também. Olha, uma de nossas ouvintes diz aqui o seguinte: será que a postura da pessoa também não mudou ao assumir o ministério? Eu jogo essa colocação para análise da doutora Margarete Malafaia, que é psicóloga e é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, mesa, e bom dia a todos os ouvintes da 93. Bom, aqui foi bem colocado o que a ouvinte falou, né? Aqui diz meu ministério causa ciúme. Aí tem uma possessão, meu ministério. Como o pastor mesmo falou aqui, ao meu lado, ele disse, nós não temos um ministério, nós temos um chamado. Né? Deus nos entrega uma missão, um chamado, para poder a gente destrinchar esse ministério na obra de Deus, porque nós somos um corpo, e um corpo um precisa do outro, os membros precisam do outro. Então, como é um sentimento que já vem desde antes da fundação, lá no céu, já tem esse sentimento, né, que Lucifer tem um ciúme, que é muito ligado à inveja, né? E ele queria ser igual ou melhor que Deus, como nós vemos isso até hoje. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, não formos transformados, nós vamos sentir ciúme. Agora, sentir ciúmes de alguém num ministério é uma coisa. Agora, daí a gente deixar que esse ciúme aflore e a gente comece a fazer alguma coisa que não convém para com o outro, aí já é uma coisa doentia. Aqui então, um ouvinte nosso está contando aqui a história dele, dizendo o seguinte: olha, na minha igreja aconteceu que a minha esposa começou a preparar a coreografia de uma apresentação que iria ter na igreja. Quando o responsável pelo ministério de coreografia viu que estava ficando bom, ela tomou totalmente o controle da situação e nem agradeceu a minha esposa e falou para todo mundo que quem fez foi ela. Sendo que foi a minha esposa que fez, ela ficou muito triste. Todos os créditos foram dados para a pessoa. E isso, para mim, foi um ciúme bravo, porque todo mundo começou a elogiar, inclusive o pastor. Conta aqui o nosso ouvinte que descreve um caso, né? É uma síntese de uma realidade que muita gente já enfrentou. Ter feito alguma coisa boa e alguém, às vezes, na própria igreja,
Que é um absurdo isso, mas alguém na própria igreja ficou com ciúme de que o outro ia ocupar o espaço. Então, JR, mas essa é uma coisa do ser humano. Nós temos 3 definições ou 3 palavras. A primeira é a inveja, que é o desejo de ter o que é dos outros. Segunda, tem uma palavra que Paulo usa, ou que está registrada, que é emulação. Uma palavra pouco usada, mas é o desejo de ser quem os outros são, ser o que outra pessoa é. E a terceira é o ciúme, que é o nosso caso de hoje. O ciúme, ele advém de uma insegurança, de um medo. Você tem uma posição, surge alguém que começa a despontar com talento, com um ministério, com condições, e você começa a ter medo de que aquela pessoa tome o que é seu, achando você que aquilo é seu. Então a gente começa a ter medo daquela pessoa que surgiu. É o caso de Saul e Davi. E esse medo faz com que você reaja tomando atitudes contra aquela pessoa. Na verdade, é alguém que tem um talento, alguém que tem uma habilidade, está fazendo aquilo que Deus colocou na mão dela para fazer, faz bem, e você que detém ali o controle começa a se sentir incomodado por isso. A gente tem que ter muito cuidado para não reagir negativamente quando diante de uma situação como essa. O bispo, um ouvinte diz aqui o seguinte: eu sou novo na igreja que eu estou hoje, eu sou o menor da casa e desde que cheguei, eu trouxe vários projetos que o pastor apoiou, mas alguns irmãos de ministério estão com muito ciúme. Eu sou uma pessoa bem fácil de lidar e não entendo por que isso. Compartilha aqui o nosso querido ouvinte. 2 questões, meu querido JR e ouvinte, que a gente precisa trabalhar na linha que já tem sido levantada aqui. Primeiro, é o sentimento de posse. É algo que tem cada vez mais sido comum nas igrejas. A pessoa é dono do departamento, é dono do ministério, é dono da área onde ele trabalha, e qualquer pessoa que chegue se torna uma ameaça. Essa ideia está equivocada devido à segunda linha que eu quero trazer, que é a má compreensão da palavra ministério. A palavra ministério nada mais quer dizer do que serviço. É estar a serviço de. Então, se eu estou a serviço de, aquilo não é meu. Como disse o pastor Carlos, esse sentimento de posse leva as pessoas a se apropriar indevidamente, e quando alguém traz uma ideia, um projeto, é como que se fosse uma ameaça. E por último, eu não entender que por mais que alguém desponte, ou até mais do que eu, um novo membro, por exemplo, na igreja, enfim, tudo isto é para a glória de Deus. Quando temos essa compreensão de que aquilo é feito porque Deus assim habilitou aquela pessoa e é para a glória do Senhor, nós diminuímos essas incidências. Olha, e a pessoa, quando tem muitas ideias, ele tem que apresentar a ideia aos poucos, né? Porque se ele chegar e apresentar as ideias todas, às vezes ele assusta mesmo. Então a pessoa tem que chegar com muita habilidade, propõe, observa, olha pro lado, tenha paciência. Ser humano, gente, é carne e osso. A pessoa às vezes está mais na carne, né? E é puro osso. Então tem que ter paciência. Até para apresentar a ideia, né? Infelizmente é uma questão. Por exemplo, um ouvinte conta aqui, JR, eu já vi pessoas saindo da igreja, indo para outra igreja com a justificativa de que o outro irmão cresceu, mas cresceu tanto que ela não tem como crescer tanto como o outro. Aí ela não podia mais ficar ali. Eu, diz a ouvinte, particularmente achei isso um absurdo. Você imagina o que é isso, doutora? É um absurdo mesmo, porque na igreja não é para ter esse tipo. Você tá ali, você vai sair de uma igreja, vai para outra, você vai encontrar os mesmos conflitos, os mesmos problemas, porque nós somos humanos, somos pessoas e a igreja é um local onde nós temos que nos consertar com Deus, né? Então, sair dali para ir para outra, ela não vai estar fazendo nada, a não ser que mude de uma igreja porque está morando longe, são outros 500. Agora, do jeito que tá, porque a outra estava aparecendo ou o outro estava aparecendo, isso, infelizmente, isso acontece. A gente que é crente assim de muito tempo, a gente até via essa coisa, né? Porque no círculo de oração, porque que no louvor tem um que sobrepõe mais. E a gente entende que Deus nos usa com o que nós temos. Ele nos fez. Nós somos pessoas individuais, únicas, então cada um tem um potencial. Nem todo mundo que canta é cantor, nem todo mundo que prega é pregador, né? Ele pode ali falar, porque a gente é um soldado, então a gente tem que estar preparado para o que Deus nos entrega. Mas a gente também tem que se conhecer.
A gente tem que saber o nosso potencial, a nossa limitação, o que Deus quer na nossa vida, como Deus vai nos usar. Isso é muito importante. O que eu vejo na igreja, às vezes, são pessoas, essa questão de querer o cargo do outro, né? Que isso é uma coisa que a gente fala assim, mas é até uma coisa chula, né? Porque isso não deveria nem existir, porque o ministério, a missão que Deus nos dá é para o crescimento da obra de Deus. Então, cada um faz aquilo que mais lhe convém e aquilo que Deus entregou. São 11h26, minha gente. Essa é a 93 FM. Fica uma certeza absolutamente clara para o coração de todos nós. Trabalho na igreja é um trabalho de amor, é doação, é entrega. Não é para aparecer, não é para receber holofote, não é para receber aplausos, nem para receber parabéns. Tá certo que todo mundo quer receber um elogio de vez em quando, quer receber um parabéns, mas não pode ser para isso, não pode ser em função disso. Se não é em função disso, cabe qualquer um. Então, meu irmão, minha irmã, tem uma pessoa aparecendo aí no ministério, servindo com alegria, abra espaço, Deus vai te usar de uma maneira especial, você vai poder discipular essa pessoa, preparar essa pessoa, investir essa pessoa. Você imagina bem se Barnabé ficasse com ciúme de Paulo. Eu falei assim, não vou deixar Paulo aparecer não, esse camarada apareceu muito. Eu tô achando que ele tá com, tá querendo o quê? Ô Paulo, sai pra lá, rapaz, que história é esse lugar aqui é meu. Gente, cada um tem um lugar, cada um tem o seu espaço, Deus quer usar cada um de nós. Se o telefone toca, agora é diferente, vai trazer boas notícias daqui para frente. Se a campainha toca, não tenha medo não, é a bênção do Senhor batendo no portão. Se o telefone tocar, agora é diferente, vai trazer boas notícias daqui para frente. JR, bom dia. Quem fala é o presbítero Ronaldo, da Assembleia de Deus, Ministério de Cordonville, Aricambu. JR, esse debate está sendo muito edificante, sabe as palavras. Agora eu vou falar baixinho aqui, JR, baixinho. Eu gosto quando você fala, hein? E aí, hein? Você concorda? Hein? Falou, JR, fica na paz de Cristo aí. Um abraço pros debatedores. Hein, Ronaldo? Conta pra mim. Ei, presbítero Ronaldo, muito obrigado pelo seu carinho, meu querido irmão. Deus te abençoe cada dia mais. Oi, JR. Oi. Bom dia. Bom dia. Me chamo Maria José Alves Vieira. Moro no bairro de Tomazinho. Frequento a Igreja Internacional da Graça de Deus, do bairro do Éden. Eu gostaria de deixar o meu depoimento sobre a 93, sobre esse canal. Quando eu escuto o debate, eu coloco o meu celular no último volume para que as pessoas escutam, porque é uma coisa maravilhosa. Muito obrigada, tá? Obrigada por tudo. Tchau. Maravilha, irmã Maria José, no volume máximo aí. Eu vou falar baixinho. Irmã Maria José, a irmã é uma bênção. Deus abençoe e sustente cada vez mais em nome de Jesus. Bom, o telefone tá tocando. Vamos ver se tem boa notícia, Juliano Medeiros. Tem boa notícia? Olá, J.R. Vargas. A notícia não é boa, não. Ao longo do dia, a situação envolvendo os policiais militares pode ser bem diferente daquela que a gente está reportando desde o início da nossa cobertura ao longo de toda essa manhã. A informação oficial da Polícia Militar é de que 95% da tropa estão nas ruas fazendo patrulhamento, mas eu estou aqui em frente ao 6º Batalhão de Polícia Militar, na Tijuca, e o que eu vejo é que isso pode se tornar um pouquinho mais complicado ao longo do dia. O que está acontecendo? Os policiais que estavam na rua fazendo o turno de ontem, eles estão chegando para serem rendidos pela parte da tropa que começa a trabalhar nessa sexta-feira. E os manifestantes, que pelo menos estão aqui em frente ao batalhão da Tijuca, permitem que esses policiais entrem no batalhão, mas que eles só saiam à paisana e acabam revistando esses policiais para ver se eles saem também sem o porte de armas. E os policiais que chegam para trabalhar estão sendo impedidos de sair, inclusive as viaturas estão paradas aqui no pátio do batalhão. São dezenas de viaturas que estão estacionadas no pátio e que não conseguiram ir às ruas. A informação que nós temos, inclusive do porta-voz da PM, o Major Blas,
é de que não haverá em momento algum confronto com esses familiares que estão posicionados nas portas de diversos batalhões em todo o estado, para que os policiais militares vão para as ruas para fazerem aí o patrulhamento. Eu saí da Rádio 93, da nossa sede, que fica em São Cristóvão, por volta das 10h30. Circulei aqui por parte do bairro da Tijuca e vi, inclusive, algumas viaturas posicionadas em pontos estratégicos, como o Maracanã, e outras fazendo o policiamento ostensivo, circulando pelas ruas do bairro. Mas isso é uma situação que realmente pode mudar ao longo aí das próximas horas, dos próximos dias, porque os manifestantes dizem que não vão sair de frente dos batalhões, das entradas, estão preparados para isso. Eles estão com mantimentos, cadeiras, barracas, comida e água para que possam resistir o maior tempo possível. Eu tenho outras informações a respeito desse movimento que começou ainda na madrugada em todo o estado, dos 100 batalhões que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem espalhado, não só pela região metropolitana, capital, Baixada Fluminense e interior, 27 estão com manifestações parecidas como esta daqui do batalhão da Tijuca. A Polícia Militar no Estado do Rio tem em torno de 53 mil homens. De acordo com as informações oficiais, 95% desse número estão aí nas ruas, mas, como eu falei, pode ser uma situação que nas próximas horas, ou até mesmo no fim de semana, venha a se modificar, caso não haja aí um acordo com os familiares que realizam essa manifestação, porque os policiais que chegam para trabalhar não conseguem sair desses batalhões que estão, nesse momento, os 27 dos 100 que existem no estado, com esse tipo de manifestação. A Prefeitura de Niterói, por exemplo, já disponibilizou um posto de combustível para as viaturas que estão nas ruas possam abastecer e não precisem voltar ao batalhão para fazer esse tipo de abastecimento e não fiquem, então, paradas dentro do batalhão, que lá é o 12º, para que tenha, pelo menos, algum tipo de policiamento nas ruas. O pedido desse abastecimento partiu do próprio comandante do 12º Batalhão, Márcio Rocha. A gente também tem informações do batalhão de choque no centro da cidade. Os policiais tentaram sair por portões que não são de um primeiro instante de acesso ali aos manifestantes. Os manifestantes estavam em 3 portões do batalhão de choque. Os policiais tentaram ir para as ruas usando outros 2 portões auxiliares, foram descobertos. Agora, nesse momento, todas essas entradas estão ocupadas pelos familiares. A gente tem aqui informações, JR, de que a situação começou bastante tensa no batalhão da Baixada Fluminense. Lá a situação é bem complicada em Mesquita. Desde cedo não sai nenhum policial às ruas, situação que se repete aqui na capital, ali na UPP do Complexo do Alemão e também na UPP do Jacaré. No Complexo do Alemão, pelo menos 1.000 estudantes estão sem aula hoje por conta aí dessa manifestação que a gente acompanha. A gente sabe que é um reflexo do que ocorre lá no Espírito Santo e o temor não só da população, mas também das autoridades é que isso vai ganhando corpo nas próximas horas e realmente essa situação mais tranquila que a gente vê agora, com policiais ainda nas ruas, viaturas fazendo o policiamento ostensivo, possa realmente ser modificado. A gente também tem informações daqui do 6º Batalhão da Tijuca, que é responsável pelo patrulhamento de parte do bairro da Tijuca e também dos bairros do Andaraí, Vila Isabel e Grajaú, é de que apesar desses policiais que estão chegando para trabalhar e que ainda não saíram, uma tranquilidade. Os próprios moradores dizem que ainda não viram nenhum tipo de ação que possa comprometer, pelo menos nessa parte da manhã, o direito de ir e vir de cada um deles. Lá no batalhão do Meier, uma outra informação é que a troca de turno aconteceu no meio da rua, em frente ao Hospital Salgado, justamente por conta aí dessa manifestação, que em muitos casos os policiais que entram nos batalhões para render a tropa que estava no turno anterior não conseguem sair. Aqui no 6º Batalhão, apesar dessa manifestação, o clima é bastante tranquilo, há muitos jornalistas aqui de emissoras de televisão, de rádio e também a imprensa internacional que já acompanha toda essa movimentação aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que tem aí uma visibilidade muito grande internacional, né? Eu conversava ainda há pouco aqui com um jornalista da emissora portuguesa, ele falou que esse tipo de situação no Rio de Janeiro é muito ruim para a imagem do país internacionalmente, não tem como eles deixarem de falar, apesar desse certo, aparente clima
de tranquilidade. JR, se você tiver mais alguma pergunta, possa fazer, por favor. Eu quero ouvir a sua opinião, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Eu quero agora consultar os nossos ouvintes para ver se, porque o que você nos traz de informação, você já trouxe a palavra inicialmente, é diferente da informação oficial. A Polícia Militar está informando que tem 95% do policiamento sendo feito normalmente, que está tudo ok. A gente está acompanhando aqui as informações oficiais, elas dão conta assim tá tudo sensacional, mas as informações que você nos traz são outras informações, ou seja, não está tão tranquilo quanto aparentemente está. Contudo, a manifestação popular, pelo menos até agora, dá conta também que está tudo bem. Quer dizer, nada de mais grave aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir os nossos ouvintes, vou pedir os nossos ouvintes, especialmente dessas áreas mencionadas. Marquei aqui especialmente Mesquita. Alô, Mesquita, o povo de Mesquita acompanhando a gente. Manda aqui as suas informações pelo WhatsApp, manda aqui o seu texto contando como as coisas estão aí, se há alguma coisa acontecendo fora do normal, gente. Violência nós já temos sempre, alguma coisa fora do normal. É a manifestação popular que nos ajuda a trabalhar esse assunto e a melhor informar o nosso ouvinte. Então, daqui a pouquinho o Juliano volta com mais informações. Ele está na rua, está ao vivo, está diante do batalhão para informar melhor a você, querido ouvinte da 93 FM. Eu não vou parar de adorar a Deus, eu não vou parar de profetizar, eu não vou parar de interceder, eu não vou parar, eu não vou parar de adorar a Deus, eu não vou parar de profetizar, eu não vou parar de interceder. Aqui a opinião de nossos ouvintes. Olha, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: JR, incrível, o povo sente falta da polícia nas ruas, né? Agora tá todo mundo criticando os familiares. Fala sério, quando morreu um PM em combate, ele já é substituído por outro. E os familiares, pai e mãe que criaram da melhor forma possível, a esposa que cuida de ambos, filhos que se espelham e têm orgulho do seu pai, e os irmãos, os tios, essa sociedade que não se preocupa se o PM vai ou não vai voltar para a família depois do seu trabalho. Sei que é uma escolha ser policial, uma escolha de uma realidade dura, sem salário digno e sem muita honra, opina uma de nossas queridas ouvintes, um dos nossos queridos ouvintes, eu não tenho aqui o nome, mas que está aí apresentando a sua opinião. Nós estamos dando aqui esse retorno aqui para esse ouvinte, agradecido a ele e a ela pelo carinho da sua audiência. Nós temos mais informações já. Quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93. Muito bem, minha gente. Ele era considerado exemplar no que fazia, mas um dia a casa caiu para ele. Um jovem de 17 anos, estagiário da Câmara de São Paulo, visto por todos como um menino bom, ótimo funcionário. A polícia veio, investigou e ficou todo mundo surpreendido com a resposta, né? Ele foi apontado como responsável pelo furto de 3 carros dos gabinetes. Em depoimento, ele disse aos investigadores que em troca do furto dos 3 carros, cada um valendo 40 mil, ele recebeu R$600 e um iPhone. O delegado que comanda o caso disse era um jovem que parecia ter um futuro pela frente, mas preferiu jogar tudo fora. Fez uma escolha. Você já foi surpreendido com a má atitude de alguém que considerava ser exemplar? Essa história nos leva a pensar sobre escolhas e suas consequências. Quando vai tomar uma decisão, você costuma pensar nas consequências que virão? Como ouvir a voz de Deus? Perguntamos aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos queridos debatedores aqui no programa de hoje. Pode ficar à vontade. Ou eu quiser que eu canto um corinho, eu tô cantando hoje, eu tô animado para cantar. Gente, isso me deixa assim surpreso com a nossa surpresa, porque a Bíblia nos garante que nada será ocultado, tudo será revelado. E a Bíblia nos diz que todas as pessoas cometem erros. Então, por mais que as pessoas pareçam ser boazinhas, todos nós erramos, todos nós cometemos as nossas falhas. O escândalo desse rapaz parece nos chamar a atenção, especialmente porque era bem conceituado no seu meio. E por causa desse bom conceito, houve um espanto. E nós acabamos aí de estar estarrecidos com tantas outras pessoas dentro do mundo político.
nós olhamos para a pessoa e começamos a identificar, rapaz, como é que esse cara fez isso? Por que ele fez isso? E tal como este, e eu me lembro de uma passagem de Daniel, capítulo 6, onde Daniel foi jogado à cova dos leões e todos os seus acusadores foram jogados também na cova dos leões, só que esses, com menos sorte, os leões os devoraram, mas devoraram também a ele, as esposas e os filhos. Como é que a gente carrega as pessoas junto conosco nas nossas decisões? As decisões são terríveis. Nós devíamos pensar bem antes de fazer essas coisas que as pessoas têm feito. Até para fazer o bem também você tem que pensar. Às vezes a gente está fazendo um bem a alguma pessoa, mas no fundo nós acabamos sendo surpreendidos porque aquela pessoa vai usar um bem que nós fizemos a ela como mal, para ela própria e para os filhos. Lembra muito aquela ilustração de pessoas pedindo a Deus um carro, e quando Deus lhe dá o carro, eles pegam no domingo e vão para a praia, não vão para a igreja. Eu acho que essa situação, essa surpresa, eu já não me surpreendo com mais nada, viu, JR? Sabe, nós temos um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, quando Samuel deu uma ordem para Saul, e Saul, depois de ter esperado, Samuel disse o que ele deveria fazer, o que era correto. E Saul, ele toma uma atitude completamente equivocada. E quando Samuel vai dizer para ele justifica a atitude dizendo que foi movido pelas circunstâncias. E aí nós entendemos que o ser humano, equivocadamente, ele tende a tomar decisões, tomar atitudes, ou pela necessidade, ou pela oportunidade, ou mesmo pela conveniência. Esse garoto, ele, apesar de ter toda a estrutura ou todo o encaminhamento que um jovem da idade dele precisa para ter um caminho correto, para ter uma vida decente, ele se deixou levar pelas circunstâncias, se deixou levar, quem sabe, por uma oportunidade. O registro é R$600 e um celular, é um iPhone. Sabe o que é isso? É a oportunidade, a facilidade, é aquele desejo de ter as coisas que são fáceis, e muitas vezes, impensadamente, nós tomamos atitudes que vão nos levar a problemas irreparáveis, como a desse garoto. Mas todos nós somos tentados todos os dias a tomarmos atitudes. Que Deus nos guarde, que a necessidade não nos force, que as oportunidades não nos forcem, que a conveniência não nos force, mas que a consciência do dever, a consciência do que é correto, a consciência dos princípios, a consciência daquilo que é pautado pela palavra de Deus, que nos norteie nas nossas decisões. Nunca tome uma decisão movido por circunstâncias, movido pelo que está à sua volta, mas busque sempre os princípios. Provavelmente esse garoto hoje está envergonhado, decepcionado consigo mesmo e arrependido do que fez, mas se deixou levar por um momento e aí joga a vida fora por causa disso. Que Deus tenha misericórdia dele. Apenas para complementar a palavra que os pastores já trouxeram, mostra e joga por terra aquela desculpa de que alguém envereda para a criminalidade por falta de oportunidade. Isso é um discurso muito comum quando é aplicado a jovens que muitas vezes estão dentro de comunidades, que acabam entrando por algumas estradas da vida e perdendo a sua juventude. O caso aqui é bem diferente. Um jovem estagiário, elogiado por todos aqueles colegas de trabalho, com um futuro aqui promissor conforme o relato, mas que troca tudo isso por R$600 e um iPhone. Então, ainda que fosse R$100, R$200 ou R$1 milhão, isso é irrelevante. A questão daquilo que ele recebe para aquilo que ele fez, isso não muda a situação de que realmente não é uma questão de falta de oportunidade, é uma decisão. Decisões erradas que são tomadas por ricos e por pobres. Decisões erradas que são tomadas por quem mora no asfalto e por quem mora na comunidade. É a sua decisão que vai te levar ou a um lugar melhor ou a um lugar pior, independente da sua circunstância, da sua raça, da sua situação social, de qualquer coisa. É a sua decisão que faz de você uma pessoa melhor. Eu gostaria muito de conversar com esse jovem de 17 anos, que ainda é um adolescente, e saber por que
essa escolha que ele fez, né? Eu gostaria, como psicóloga, de entender por que ele fez isso. Isso me faz também refletir que uma determinada vez eu atendi um rapaz que ele estava numa corporação com 18 anos e ele tinha tudo para servir, era aeronáutica, ele tinha tudo, um rapaz bacana que os comandantes gostavam e a mãe e os pais ficaram muito preocupados. É muito parecido com esse rapaz aqui, somente algumas coisas diferentes. E ele disse para mim o seguinte: eu não quero ficar na corporação porque eu estou vendo muita coisa errada. Então, assim, é um momento de refletir, né? Ele não quis seguir carreira. Ele não quis seguir, porque ele disse: eu vejo pessoas acima de mim fazendo muita coisa errada. Então, assim, esse jovem com 17 anos ainda não tem um amadurecimento, claro que isso não vem ao caso. Ele, de repente, eu não sei também, aqui ele troca carros por R$600 e um iPhone. A gente não sabe também se ele usava alguma coisa, porque dentro da pessoa, a gente não sabe, a gente conhece por fora, né? Aquela coisa assim, analisa, ele é muito bom, tem um comportamento bom, mas grandes mentes psicóticas são aquelas pessoas inteligentes, gentis, amáveis. Então, a gente é uma coisa assim para refletir, porque ele tomou essa decisão. Agora, claro, ele deve estar, não sei o tempo que é agora, ele com certeza está sofrendo essa consequência. Em geral, a pessoa quando toma uma decisão dessa, nessa idade, é sinal de que ele foi manipulado. Isso. Não é? E também que ele faltou ali o equilíbrio necessário para dizer não. Você veja que são 3 carros. Não foi uma coisa que aconteceu e tal. E quando a pessoa faz uma coisa e não cai um raio, estão entendendo, entre aspas aqui, não parece que não aconteceu nada, fica naquela impunidade, a pessoa vai e repete. Vai lá e repete, quando ela acorda, ela está absolutamente aprisionada e é realmente um drama muito grande. Fica aqui uma palavra clara para os nossos queridos e amados ouvintes: cuidado. Às vezes é uma coisa que parece simples, sabe? Não deu nada, eu fiz aqui, não deu em nada. Olha como as escolhas são importantes. Hoje esse menino de 17 anos não tem mais o direito de dizer sim, eu quero ficar livre. Ele perdeu esse direito à liberdade, como perdeu também a credibilidade. O sistema penal brasileiro para menores infratores é do conhecimento de todos. E aí o que se espera? Se espera que a graça de Deus seja derramada sobre a vida dele, para que esse menino tenha um encontro com Cristo e tenha a sua vida definitivamente transformada pelo poder e pela graça do nosso Deus e Pai. Meu nome é Fábio, estamos aqui em Vila dos Teles, na marcenaria Zarref, trabalhando e ligadinho na 93, no debate. Queremos dizer que o debate é uma bênção nas nossas vidas. Todos os dias estamos ligadinho aqui, ouvindo o debate e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Estamos aqui eu, presbítero Fábio, diácono Antônio, diácono Eduardo, ligadinho na 93. Um abraço. Mas que turma maravilhosa. Fábio, não deu nem pra gravar o nome de todo mundo aí, mas um grande abraço pra vocês aí trabalhando na marcenaria, que Deus abençoe muito a vocês, bom trabalho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, meu querido, louvado seja o nome do Senhor. Olha, o assunto do dia, naturalmente, é a manifestação das esposas, das mulheres, dos policiais militares, o que está acontecendo nos batalhões. Pelo menos até aqui, as informações dos nossos ouvintes dão conta de que é algo tranquilo, de que não há nenhum tipo de movimentação estranha. O ouvinte aqui de Belfor Roxo dizendo: eu moro bem próximo aqui ao 39 e as coisas aqui estão ficando um pouco alteradas, mas nada fora do controle. De Mesquita, que foi exatamente o ponto que a gente colocou anteriormente aqui, o nosso ouvinte diz: olha, o clima na frente do batalhão tá tenso, mas não tem meliante agindo e também não tem baderna.
O clima, diz ele aqui, é pesado no batalhão, mas até agora a bandidagem não se manifestou, pelo menos é o que um dos nossos queridos ouvintes nos conta aqui. Ouvinte dizendo, JR, eu moro em Nova Iguaçu e trabalho numa lotérica, que nessa madrugada foi arrombado, os bandidos levaram até o cofre. Meu patrão ligou para a polícia e informaram que não tinha viatura na rua. E aí começa a situação, já é uma situação habitual, que tem assalto, tem roubo, tem isso tudo, mas de não ter polícia na rua fica algo estranho. Foi na delegacia da posse e informaram que não podiam fazer o BO, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, a quem eu estou agradecendo pela audiência, afinal de contas as pessoas estão dando aqui o seu ponto de vista e a sua opinião sobre o tema. Aqui também outros ouvintes aqui de São Gonçalo dizendo, olha, por aqui por enquanto tá tudo bem, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, quero agradecer aqui a participação deles. Cadê aqui o pessoal dos direitos humanos? Declara um ouvinte aqui para lutar pelos direitos dos policiais. Também eles não falam nada, quando acontece alguma coisa com bandido eles vão lá e se manifestam, né? A visão que alguns ouvintes aqui têm. Outro ouvinte, olha, a situação dos policiais no passado era diferente. Ela conta que o pai dela era policial, faleceu com 70 anos, não foi de nenhum tipo de morte violenta, mas como resultado de uma enfermidade, e vê a diferença que existe dos policiamentos, dos policiais do passado e de hoje. Outro ouvinte dizendo, acho absurdo, isso é insano, essas pessoas acham que só vão prejudicar a população em risco, mas estão se colocando como alvo. Normalmente já são visados, imagina agora, eles não estão vendo por esse lado, conta aqui uma querida ouvinte trazendo a opinião. É opinião, minha gente, é opinião. Alguns ouvintes aqui contando, olha, perto da minha casa, eu não vou dar aqui o lugar, perto da minha casa, normalmente a polícia está em tal lugar, tal hora. Hoje, eles não estavam. Então, tem vários ouvintes que dizendo que tem o ponto, né? O lugar exato que eles ficam. Enfim, são as informações que nós temos aqui por parte dos nossos ouvintes. Juliano, que fala diretamente do batalhão da Tijuca, não é isso, Juliano? Exatamente, JR, estou aqui em frente ao 6º Batalhão de Polícia Militar, falando ao vivo, inclusive aqui na Rua Barão de Mesquita, uma das faixas em frente ao batalhão está interditada ao trânsito. O trânsito não chega a ficar tão confuso, mas a tensão é um pouco mais aprimorada aqui por conta dessa movimentação de jornalistas e também dos manifestantes. Um grupo que reúne aqui pelo menos 20 mulheres. Eu estou ao lado de uma delas, é a Lucineide, que é sogra de policial militar. Eu vou conversar com ela agora. Lucineide, vocês chegaram aqui no início da manhã. Quais são as reivindicações que vocês fazem aí ao governo do Estado? Bem, eu cheguei aqui na parte da manhã, algumas mulheres chegaram aqui às 11 horas da noite. O que nós queremos é que volte a folha de pagamento do dia útil, que paguem os salários, que paguem 13º, que paguem as gratificações, que pague o raio olímpico, porque a gente tem que viver com dignidade. Estamos vivendo de uma forma que não tem condições de ser humano nenhum viver. E eu acho que então basta, chega. Eles não podem fazer greve, mas nós, como familiares, como amigos, estamos aqui apoiando e vamos ficar aqui até a posição do governador depositar o dinheiro, porque ele deu um parecer que dia 14 ele pagaria o salário do mês de janeiro. Mas não queremos só isso, queremos tudo o que ele está devendo, que ele deposite tudo. Estão permitindo a entrada dos policiais no batalhão, mas esses policiais não saem. Não, o que está acontecendo? Os policiais que trabalharam 24 horas, eles estão chegando no batalhão, estão deixando as suas fardas, as suas armas e estão retornando para as suas casas, apaisando. Fora isso, ninguém entra, ninguém sai. Como a gente observa daqui do lado de fora, dezenas delas paradas ali no pátio. Nenhuma. Outros grupos de manifestantes e outros batalhões, como é que está sendo feito? Existe uma coordenação desse movimento? Olha, existe o contato. A coordenação exatamente eu não sei dizer, mas o contato tem. Pela internet.
pela internet. Não há prazo para que esse protesto, essa manifestação em frente aos batalhões, pelo menos nos que ocorrem até esse momento, a gente tem de informação que são 27 de 100 batalhões do Estado, prossegue sem prazo para terminar. Sim, tem prazo, quando o dinheiro estiver na conta. Enquanto o dinheiro não estiver na conta, vamos ficar aqui. Eu vou ficar aqui até a noite, vou retornar para minha casa. Amanhã de manhã eu retorno para onde volto para casa e no outro dia eu estou aqui, até ele botar o dinheiro na conta. Lucineide, JR, essa é a situação, como eu havia relatado mais cedo, aqui em frente ao 6º Batalhão de Polícia Militar. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você passa para ela o seguinte: se não existe um receio de que o que aconteceu no Espírito Santo venha a acontecer aqui do ponto de vista da sociedade, tá? Da repercussão, da reação e da ação dos bandidos, se elas não temem isso, e se isso não faz parte das preocupações, ou faz parte, estão pensando num plano B, numa forma alternativa, de não ter isso o tempo inteiro, mas ter manifestações pontuais. Ela disse que vai para casa hoje, então se é uma ação pontual, qual é o plano do processo? Ela falou que vão ficar até receber, mas se não existe essa preocupação com relação ao que aconteceu no estado do Espírito Santo. A Lucineide está aqui comigo, eu volto então a falar com ela. Lucineide, o JR que está lá na rádio está te perguntando o seguinte: se não existe um temor por parte de vocês aqui na manifestação, nesse protesto, que ocorra o que está ocorrendo no Espírito Santo, com um número de mortes elevado, a população insegura, sem poder sair de casa, sem ter o direito de ir e vir garantido, inclusive afetando serviços como saúde, educação, funcionamento de lojas, com os comerciantes tendo prejuízos? Sim, temos sim esse medo, esse temor, mas não podemos deixar que o medo impeça a gente de correr atrás dos nossos direitos. Porque senão a gente vai cruzar os braços, cada dia está pior, o Rio de Janeiro está um caos. Não podemos aceitar, chega, já deu, acabou. Esse é o posicionamento dele, JR. Ok, estamos aí ouvindo a... Como é que ela se chama? Lucineide. Ela me escuta? Ela me escuta? Militar. Ela me escuta ou não? Espera aí que ela pode passar a te escutar, só um minutinho. Lucineide. Agora ela te escuta. Lucineide? Alô, Lucineide? Tá me ouvindo? Não estou escutando. Tá me ouvindo, Lucineide? Só um minutinho, JR. Tá, tranquilo. A gente tá puxando os fios aqui, não, por dentro da camisa. Desculpa você aí, que eu Agora você já escuta? peguei você de surpresa aí. Lucineide? Oi. Ê, Lucineide, que Deus abençoe a você e a todos os seus. A nossa preocupação, evidentemente, primeiro é em ouvi-la, tá certo? Se existe um entendimento... Não dá. Oi, tá ouvindo? Vamos acertar. Aumenta aí. Eu vou passar para facilitar o telefone para ela, porque ela não vai usar o retorno, não tem um costume, né? Perfeito. Só um minutinho. Tá tranquilo. Nós estamos ao vivo. Ô, Lucineide, tá me ouvindo bem agora? Sim. Ô, querida, que Deus te abençoe, a você Amém. E a todos os seus. A nossa palavra inicialmente aqui é o seguinte: primeiro que é importante que vocês tenham voz, que vocês falem. A rádio está aqui, você está ao vivo, nós já te ouvimos a sua manifestação, ouvimos seu posicionamento, você já ouviu e você mesma disse que existe uma preocupação de que aconteça aqui no Rio, por conta disso, que vem acontecendo no estado do Espírito Santo, hoje vai completar uma semana. Todo mundo viu esse caos, enfim, a população fica desesperada porque fica, meu Deus do céu, se isso acontecer aqui no Rio, a dimensão pode ser muito maior, com consequências piores. Mas você já disse que, ainda que vocês tenham medo disso, que vocês têm esse receio também, porque afinal de contas vocês também podem ser alvos disso, é uma decisão coletiva de um grupo de esposas, né, de sogras, de mães, de filhos. Não vamos arredar o pé daqui. Não vão arredar o pé. Até porque antes mesmo de acontecer o que está acontecendo lá no Espírito Santo, só em janeiro, olha a quantidade de policial que já morreu. Verdade. Então não tem pra onde correr, não tem. Eles saem de casa, a gente não sabe se eles vão voltar. Não tem nem salário. O que a gente vai fazer? Tem que pagar conta, é casa financiada, é remédio para comprar, é gente precisando de alimento. Isso é desumano. Estamos vivendo um estado desumano.
eles não estão tratando a gente com dignidade. E, para mim, não é só culpa de Pezão, não. Isso aí tem muita gente em jogo. Com certeza, né? Todas essas coisas tem muita gente envolvida. Agora, a população reage a isso, você sabe muito bem disso, né? Você sabe que a opinião da maioria das pessoas é uma opinião de dizer assim, olha, tá correto, tem que reclamar, tem que ter manifestação, tem que ter tudo isso, mas impedir o trabalho dos policiais é permitir o trabalho da bandidagem. É essa uma síntese que a população entende que há direito na reivindicação, que ela deve ser feita, mas impedir o trabalho do policial é permitir o trabalho da bandidagem. Como é que você responde a esse tipo de afirmação? Essa pergunta é um pouco complicada, porque exemplo que o meu genro está até agora, tem mais de 24 horas trabalhando, continua, está preso lá no trabalho dele, não foi rendido, não tem previsão de quando vai sair de lá, e tem policial trabalhando sim. Tem policial trabalhando a paisano sim por aí. Tá certo. Então eu quero agradecer a você, dar um grande abraço aqui em nome de todos, obrigada. Que Deus te abençoe muito aí, quero agradecer a você, passa aí o telefone pro Juliano, obrigado, um abraço, Deus te abençoe, querido. Amém. Juliano, muito obrigado, viu, pela participação especialíssima aqui no nosso debate 93, é a 93 FM onde as coisas estão acontecendo, né, querido? JR, uma última informação, até para esclarecer e a gente deixar um pouquinho mais clara, por que a população ainda encontra policiais nas ruas e talvez seja esse número de 95% da tropa, de acordo com a própria Polícia Militar, é de que alguns batalhões, inclusive aqui o 6º Batalhão, se organizou de uma certa maneira para que os policiais sejam rendidos na rua, não precisem vir para o batalhão para a rendição, porque aí eles não conseguem sair, como é o caso aqui de alguns deles que tentaram chegar para trabalhar, aliás, chegaram para trabalhar, mas não conseguiram sair porque os familiares não permitem a saída. E quem está dentro não sai, tá lá o tempo inteiro porque o pessoal não deixa também, né? Né? Porque aí os policiais que chegaram aqui e que terminaram o turno, eles saem, depois de passarem por uma revista, eles não podem sair com a farda e nem levando a arma deles. Então, eles têm que sair livres, né? Agora, aqueles que chegam para trabalhar, esses sim, que são obrigados a colocar a farda, não podem sair de dentro dos batalhões. Isso tem acontecido em outros batalhões. E as rendições, muitas delas, têm acontecido na própria rua para se evitar que os policiais entrem nas unidades, ou nos batalhões, ou mesmo nos DPOs, para que não haja, então, esse impedimento de saída para as ruas. E uma outra informação, que a gente pode deixar bastante claro, para fazer um comparativo entre o que ocorre no Espírito Santo e o que ocorre aqui no Rio de Janeiro, lá as famílias dos policiais exigem um reajuste de 46% do governo estadual. Aqui no Rio de Janeiro eles não querem aumento, eles querem simplesmente o pagamento do que está atrasado e melhores condições de trabalho. Muito bem, quero agradecer a você, um forte abraço a você, boa tarde aí, obrigado pela participação. Ouvimos aqui, minha gente, o nosso repórter Juliano Medeiros ao vivo. Conversamos, entrevistamos aqui uma dessas manifestantes, que é a sogra, né? E que está lá no meio das pessoas. Você viu que existe um grupo, provavelmente de WhatsApp aí, pelo que ela falou, o grupo de internet, onde elas se comunicam e aí compartilham as suas ações. Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, muita gente dando aqui a visão do que está acontecendo no bairro onde está, tem gente dizendo, tá tranquilo, hoje a cidade está tranquila, você tem menos carro na rua, é sinal de que quem pode não está andando. Eu quero agradecer a você e a 93 vai continuar informando e nós vamos continuar pedindo que o Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo, venha sobre nós, abençoe o coração do nosso povo, as nossas cidades, as nossas famílias. Ele é o Príncipe da Paz, minha gente. Jesus, Jesus, Jesus.
Marcela Bastos. Marcela. Na pesquisa nós perguntamos sobre o nosso primeiro tema, se os nossos ouvintes já sofreram porque alguém tinha ciúme do ministério deles. 65% deles responderam que já. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, querido pastor Jorge Trindade. Um forte abraço, querido. Deus abençoe sempre o senhor. Obrigado, forte abraço para você também, para todos os ouvintes. Um beijo para minha esposa Marlúcia, que está nos ouvindo. Deus abençoe cada um de vocês. Que prazer ter estado aqui com os debatedores. Doutora Margarete, nossa menina da mesa de hoje, muito obrigado. Deus abençoe sempre, minha irmã. Obrigada aqui à mesa, a 93. E eu quero mandar um beijo também para os meus filhos, o Diego, a Amanda, o meu esposo Edivaldo e todos aqueles que estão ouvindo agora a rádio, tá? Um beijão para todos. Obrigado. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço, irmão. Mais uma vez eu quero agradecer o privilégio, a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço grande a todos os nossos amados no Complexo do Alemão, ali nas Redondezas, e pedir hoje que Deus derrame uma unção de bom senso sobre o estado do Rio de Janeiro. É o que hoje nós precisamos. A situação é muito delicada e que o Senhor traga bom senso sobre todos nós. Bispo Jorge Lima, obrigado, um abraço, irmão. Eu que agradeço a 93 pela oportunidade, aos queridos debatedores que contribuíram muito para o tema de hoje. Mando um abraço especial aqui à comunidade Adorai, a nossa igreja no Velar Carioca. Um beijão para minha esposa que me acompanha aqui, pastora Ana. E uma pessoa muito especial que nos ouve da cidade de Mendes, a minha cidade, interior do estado do Rio. Meu querido tio Devanil, que mandou uma mensagem aqui, ouvindo de lá. Meu tio, Deus te abençoe. Deus vai entrar com saúde na sua vida e vai te abençoar em nome de Jesus. Obrigado, Devanil, é isso aí, é isso aí. Muito obrigado a você acompanhando a gente. Nós vamos orar juntos agora. Naturalmente vamos clamar pelo estado do Rio, vamos clamar pelo estado do Espírito Santo. Olha, desde segunda-feira eu tô falando um negócio aqui que tem gente que acha que precisa ter alguém para dizer pra gente orar. Daqui a pouco já deve ter aí um monte de gente, 3 horas da tarde nós vamos orar, 5 horas da tarde nós vamos orar, tem que orar 3, 5, meia-noite, 3 horas da manhã. Mas ninguém precisa comandar isso, gente. Nós temos que orar o tempo inteiro. Eu tô pedindo a você para interceder por esse assunto o tempo inteiro. Esse é um tema que nós estamos falando desde segunda-feira. Daqui a pouquinho aparece um grupo, aqueles grupos de WhatsApp maravilhosos, né? Todo mundo orando tal hora. Tem que orar mesmo. Vão fazer os grupos mesmo. Mas nós temos que orar o tempo inteiro. E não deixa de orar agora, quem tá aqui no Rio. O bicho tá pegando pro nosso lado, vamos clamar, tem que clamar lá pelo Espírito Santo também, clamar lá por Manaus, do jeito que estava, Rio Grande do Norte. A gente não clama só pelo lugar que a gente está, a gente clama por todos os lugares, mas hoje especialmente, evidentemente, nós estamos aqui, tratamos sobre esse assunto, entrevistamos as pessoas, vamos pedir a Deus que nos abençoe, vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e pelos temas que nós discutimos hoje aqui e apresentamos diante de Deus agora em nossas orações. Pastor Carlos Pedro. Meu Deus e meu Pai, nós oramos neste momento, pedindo por esta nação, Senhor, pedindo, ó Deus, pelo país chamado Brasil, pelos estados, ó Deus, pedimos especificamente pelo Espírito Santo que passa por uma crise tão grave, pedimos hoje, Senhor, pelo Rio de Janeiro, mais uma vez nós te clamamos, Senhor, traga bom senso aos corações, traga, meu Deus, direcionamento, traga a tua paz, meu Senhor amado, guarda, Senhor, guarda os policiais, guarda os familiares, traga uma direção, Senhor, sobre este estado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós oramos agora por todos os enfermos, pedimos a tua bênção, pedimos o teu milagre, a cura, oramos por aqueles que estão enlutados, que choram hoje a perda de um ente querido. Nós oramos ainda, meu Senhor, por este ouvinte, por estes ouvintes que nos escrevem, ó meu Deus, que são acometidos de situações como essa que foi registrada hoje, vítimas de ciúme, ou quem sabe alguém que está se sentindo enciumado. Dá-nos a tua misericórdia, dá-nos a tua graça, ajuda aqueles, meu Deus, que estão sendo assediados por conversas malignas, por conversas que vêm desvirtuar o bom senso e o bom caminho. Guarda-nos, meu Deus, que esse seja um dia de bênçãos, que esse final de semana seja um final de semana de paz, de alegria e de vitória. Dá, Senhor, a tua proteção sobre esta cidade, esse estado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.